Soldados americanos saem do Afeganistão. Talibã retoma o poder. Afeganistão é decretado como Emirado Islâmico. Joe Biden afirma que não se arrepende de tirar os soldados americanos do Afeganistão. Você já se perguntou o porquê de tudo isso? Ficou na dúvida ao ver o noticiário e não entender absolutamente nada ou pouco a respeito do que está acontecendo no Afeganistão? Vem comigo que eu te explico. E para entender de forma correta o que está acontecendo no Afeganistão, precisamos voltar no tempo. 11 de setembro de 2001. Esse foi o ano do maior ataque terrorista da história dos Estados Unidos. 19 terroristas sequestraram 4 aviões que iam em direção aos Estados Unidos da América. Esses 19 terroristas estavam ligados ao grupo terrorista Al-Qaeda. Na época, o líder do grupo terrorista era Osama Bin Laden. O dia 11 de setembro ficou marcado não somente na vida dos americanos, mas de todos que assistiram à cena de 2 aviões colidindo nas Torres Gêmeas em Nova York. O então presidente na época, George W. Bush, começa a ler um conto para as crianças em uma escola de ensino fundamental na Flórida, quando seu chefe de gabinete, Andrew, sussurra em seu ouvido: um segundo avião atingiu a outra torre. Os Estados Unidos estão sob ataque. Lembre-se que eram 4 aviões que esses 19 terroristas sequestraram. Todos iam em direção aos Estados Unidos. Mas 2 destes 4 atingiram as Torres Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos. Isso porque um tinha como alvo o Pentágono e o outro, muito provavelmente, o Capitólio ou a Casa Branca. Naquele mesmo dia, às 8h30 da noite, o presidente George W. Bush faz o seu primeiro pronunciamento após a catástrofe. Ele prometeu encontrar os responsáveis por aquele ato terrorista. Na época, o grupo Talibã, que governava o Afeganistão, foi acusado pelos Estados Unidos de dar cobertura ao grupo Al-Qaeda, que foi o responsável pelo ataque terrorista nos Estados Unidos. Mas a pergunta é: quem é de fato o Talibã? O grupo armado Talibã, ou Estudantes, segundo a tradução original, foi formado no início da década de 90. Em 1989, combatentes armados, sejam afegãos ou estrangeiros, derrotaram as tropas da União Soviética no Afeganistão após uma década de guerra. Da fronteira do Afeganistão com o Paquistão, o Talibã, nascido em seminários religiosos fundamentalistas, prometia ordem e segurança em sua ofensiva para governar o país. E foi no ano de 1996 que o grupo extremista Talibã chega ao poder no Afeganistão. Eles transformaram o país em um Estado Islâmico. O Talibã estabeleceu um regime fundamentalista, solidificado nos princípios radicais do islamismo. Entre as medidas de punição para quem desobedecesse às leis estava chicotadas, amputação e execução pública. O governo talibã também proibiu as mulheres de frequentar as escolas. Os Estados Unidos acusaram o Talibã de esconder membros da Al-Qaeda, inclusive seu líder, Osama Bin Laden. Foi então que os Estados Unidos e os seus aliados formaram uma coalizão para então invadir o Afeganistão e expulsar os talibãs do governo. Osama Bin Laden foi encontrado e morto pelas forças especiais dos Estados Unidos em maio de 2011, quase 10 anos após o ataque às Torres Gêmeas. Após a morte do líder terrorista da Al-Qaeda, a coalizão americana permaneceu no país por mais 10 anos. Aos poucos, o apoio da população americana sobre essa guerra foi caindo. Os bilhões de dólares e a falta de apoio popular fez com que os democratas e republicanos compartilhassem do mesmo pensamento. Precisamos trazer os soldados americanos de volta para casa. Donald Trump foi candidato à presidência dos Estados Unidos com essa bandeira. Mais tarde, Donald Trump, do Partido Republicano, venceu as eleições, derrotando então Hillary Clinton, do Partido Democrata, e se tornou presidente dos Estados Unidos. Em 29 de fevereiro de 2020, o governo dos Estados Unidos, presidido pelo republicano Donald Trump e o Talibã, assinaram no Catar um acordo que definiu um cronograma para a retirada definitiva dos Estados Unidos
e de seus aliados após quase 20 anos de conflito. Em troca, foi assinado o compromisso de que o Talibã não permitiria que o território afegão fosse usado para planejar ou executar ações que ameaçassem a segurança dos Estados Unidos ou de seus aliados. Mesmo com a derrota do presidente Donald Trump na próxima eleição, o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acatou e permaneceu com a mesma decisão que Donald Trump tinha tomado ainda em seu governo, de trazer os soldados americanos de volta para casa. O governo federal do Afeganistão tinha muita força, pelo menos 300 mil soldados, entre forças especiais, exército e polícia. Mesmo assim, perdeu para 60 mil do Talibã, ou seja, uma diferença muito grande. Qual o motivo? E por que o exército do governo do Afeganistão perdeu para uma minoria talibã? A corrupção e as divisões dentro do próprio exército do Afeganistão fez com que esse poderio enfraquecesse diante da união dos talibãs. Esse foi o verdadeiro motivo, ou pelo menos um dos principais, que fez com que o governo do Afeganistão caísse de forma tão rápida. As recentes imagens que recebemos do Afeganistão é chocante. Pais e mães tentavam entregar seus filhos para os americanos, pois temiam que a vida que essas crianças levariam no país seria muito difícil. Recentemente, os talibãs tentaram um tom mais moderado, porém isso durou pouco tempo. O Talibã pela segunda vez declara que o Afeganistão é um Estado Islâmico. Esse vídeo foi para explicar um pouco do que está acontecendo no Afeganistão e quando de fato tudo isso aconteceu. Eu já peço para você continuar aqui no canal, acompanhar outros vídeos e a gente se encontra por aqui. Espero que você tenha não somente gostado, mas também tenha entendido um pouco mais a respeito do que está acontecendo no Afeganistão e o porquê dos Estados Unidos retirar as suas tropas daquele país. Eu já te encontro no próximo vídeo e não esquece de fazer a sua inscrição, porque o nosso encontro aqui sempre acontece. Um abraço, tchau, tchau.